Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje nós estamos no nosso segundo momento, falando sobre o material didático para ser trabalhado com o estudante com deficiência intelectual. Nós vimos no nosso momento anterior que algumas habilidades elas ficam mais evidentes em estudantes com deficiência intelectual. Comunicação, habilidades sociais, a memória, o raciocínio lógico, que não necessariamente esse estudante ele apresente toda esse déficit com todas essas funções cognitivas, em todas essas habilidades, não é? É importante que o professor, ele conheça o seu estudante, que ele faça a avaliação inicial, para que ele perceba quais dessas habilidades seu estudante já adquiriu e quais eles precisam ser mais estimulados, mais trabalhados. Vimos que quando as funções cognitivas elas não estão apropriadas, elas não estão consolidadas nesse estudante, a aprendizagem não acontece, não é? Então, a aprendizagem na área da linguagem, a aprendizagem na área da interação. Então, quando essas áreas estão em déficit, quando esse estudante não compreende algumas dessas funções, a aprendizagem ela vai ficar travada, não é? Ela não vai conseguir adiantar, evoluir. Hoje vamos falar um pouco sobre as atividades. Vamos colocar em prática tudo o que nós vimos ontem, não é? No nosso momento anterior, e trouxemos atividades para explorar justamente onde nós podemos trabalhar, como nós podemos trabalhar, estimulando essas habilidades, essas funções cognitivas no nosso estudante, no AEE, esse estudante com deficiência intelectual. Bom, a organização de tarefas é uma habilidade, é uma função que ele pode ter essa defasagem. Então, como na sala de recurso, nós podemos trabalhar essa organização de tarefa dos estudantes, não é? Então, aqui temos algumas atividades, mas essa é uma atividade até prática, não necessariamente uma atividade, mas ali um comando que o professor vai trabalhando com ele todo o encontro, para que ele vá se apropriando dessa organização. Então, quando ele chega na sala e o professor está com o material sobre a mesa e solicita que ele pegue uma cola, que ele pegue uma tesoura, que ele pegue um bloco, que ele pegue um jogo, que ele monte um quebra-cabeça, todos esses comandos, todas essas orientações são reforçadas, não é? E ali vai construindo nesse estudante essa organização. Ele aprende a se organizar, não é? Ele vai percebendo a importância dele estar sabendo o que está acontecendo, de eles se organizar para que essa aula possa acontecer, para que esse momento possa acontecer. Por isso é tão importante trabalhar comandos e orientações com esse estudante, não é? Para ele perceber o que é um comando, para ele se orientar, o material está mais à direita, está dentro da bolsa, o que é que ele precisa. Então, essa rotina vai fazer com que esse estudante ele tenha essa organização. E essa organização que não é só na tarefa, é a organização com a higiene pessoal, não é? Quando ele em casa tem a rotina dessa higiene. Quando o professor na sala de recursos, ele pede para o estudante lavar as mãos, para que ele jogue o lixo dentro do lixeiro. Então, todas essas orientações, não é? Esse estudante ele vai aprendendo e ele vai desenvolvendo. Então, isso é uma tarefa corriqueira que o professor, o estudante entrar na sala, já pode ir trabalhando com ele. Tanto quando ele chegar, quando ele for embora. Então, guarde o material, vamos guardar esse material onde guarda, não é? A gente não pode deixar na mesa, vem outra pessoa depois de você, outro coleguinha vai chegar. Então, todas esses comandos, todas essas orientações vai fazendo com que esse estudante perceba a importância da sua organização, da organização pessoal, da organização do espaço. Essa
interação. E ali ele já está fazendo essa interação com o espaço. Lembra do espaço que falamos do momento anterior? Então, essa interação com o ambiente, né, já está ali acontecendo logo no início do encontro, no início da aula. A comunicação. E aí eu deixei em branco mesmo, não esqueci não de colocar nada. A comunicação, falamos dessa comunicação que ela não necessariamente é uma comunicação oral, não é? Essa comunicação, quando ele chega, esse comando que foi dado a ele, não é? Pegue onde está, vamos guardar, vamos pegar o jogo, vamos pegar determinado material. Essa comunicação, como é que está ele está recebendo, ele está conseguindo compreender esse comando que o professor está conversando com ele, está passando para ele? Qual é a forma que ele expressa essa informação que ele recebeu? Não é? Ele consegue usar a fala? Ele está se expressando só através de expressões faciais? Ele está apenas pegando o objeto e colocando no lugar? Ou ele não está conseguindo compreender essas orientações que estão sendo dadas a ele? Então, é importante essa comunicação com o estudante. Outra atividade interessante com esse estudante é a leitura, uma contação de história. Fazer com que esse estudante, ele tente se comunicar, ou ele perceba a importância dessa comunicação, da contação de história. A música também é interessante, não é? Cantar músicas, ver se ele acompanha, não necessariamente falando, mas com o movimento do corpo, se ele compreende os comandos que a música traz, não é? Bate, bate, palma, pé, pé, pé. Então ele consegue identificar essas orientações, esses comandos que estão sendo dados a ele, ele reproduz o que está pedindo, o que está sendo pedido a ele. Então, essa comunicação, sempre estimular a comunicação com os estudantes com deficiência é essencial. A atenção. E aí, trabalhar a atenção com esse estudante. Nós podemos trabalhar com o adivinha, jogos da memória, atividades manuais, jogos de tabuleiro. E aqui nós trouxemos alguns jogos que trabalham essa atenção com esse estudante. Quando a gente traz aqui blocos, e aqui pede para ele ou fazer livre, ou seguir um desenho, e aí ele vai fazer os encaixes, então ele precisa ter atenção. Ele precisa identificar quais são as cores das peças que a figura solicita, como é que ela é encaixada, se ela é encaixada todo, se ela é encaixada apenas uma parte. Então, essa atividade, ela trabalha a atenção do estudante. Também a questão do quebra-cabeça, não é? O quebra-cabeça trabalha essa atenção, essa memorização do estudante, não é? Quando ele percebe, tenta identificar, tenta encaixar as peças, é uma atividade para trabalhar a atenção. A memória. Então, quando esse estudante ele está trabalhando a atenção, quando é colocado para ele um desenho de um quebra-cabeça, o quebra-cabeça pronto, a borboleta e as peças, elas separadas. Então, ali vai estar trabalhando a memória, porque ele precisa lembrar, ele vai utilizar o recurso, né? Ele vai olhar lá o desenho que está inteiro para ele e as peças que estão separadas, ele vai juntando. Então, só o quebra-cabeça já trabalha com ele a memorização e a concentração. Outra atividade também que trabalha a memória, a questão da sequência lógica, não é? Onde esse estudante ele vai observar qual é a sequência, não é? Que acontece os fatos, não é? Então, primeiro tem os ovos, depois a galinha choca, enfim, essa sequência ele também precisa da memória. Lembrando que o professor trabalha com ele,
não é? Antes, conta essa história, conta como é que se nascem os pintinhos, e aí tem outras atividades. Primeiro tem todo esse trabalho antes, para depois ser colocado para o estudante a organização dessa sequência. Tá? Nós não podemos achar que só colocar a sequência lá misturada e o estudante por si só ele vai conseguir identificar. Justamente isso que nós temos que trabalhar nele. Trabalhar bastante a história de como nascem os pintinhos, da galinha, para que ele entenda e perceba qual é a sequência. Então, também vamos estar trabalhando a memória, a atenção desse estudante. A percepção, essa percepção que é visual, que pode ser auditiva, que pode ser tátil. Então, esse estudante, ele pode ter algumas dessas percepções não tão adquirida. Vamos dizer que ele tenha um déficit visual, ele tem uma deficiência visual, não que ele seja um estudante cego, mas que ele tem uma deficiência visual, uma limitação visual. Então, trabalhar com essas atividades, utilizando cores, não é? Aqui, essa percepção visual, aqui onde ele vai procurar os pares, ele vai fazer o pareamento, encontrar quais são as meinhas, não sei se está dando para ver, mas quais são as meias iguais. E aqui temos outras meias, não é? Com cores diferentes, está aqui. E ele vai poder identificar e fazer o pareamento das meias com as mesmas cores. Então, é uma trabalhada a percepção visual dele, é trabalhada a atenção, é trabalhada a memória. Então, nós com apenas um jogo podemos trabalhar todas essas funções, todas essas habilidades. Em outro momento, nós falamos aqui só falamos sobre percepção. Trouxemos aqui atividades só para a percepção visual, só para a percepção auditiva. Então, se você procurar aqui alguns dos nossos vídeos, professor e professora, você vai encontrar mais especificamente nós falando sobre a percepção visual, auditiva, tátil. Interação. Esse estudante, para trabalhar a interação, nós podemos utilizar jogos de tabuleiro, ambientes diversificados, educação física. Mas como nós vamos trabalhar educação física se nós estamos na sala de recurso? Né? Nós vamos preparar esse estudante para essa aula de educação física, para essa apresentação, não é? Comemorativa, festiva, junina, uma apresentação teatral. Então, nós vamos preparar esse estudante para esse momento. Mas como? Aqui eu trouxe um jogo de tabuleiro. Coloquei aqui escrito um jogo de tabuleiro. Como é que esse jogo de tabuleiro vai me dar esse suporte para a interação? Então, quando o professor do AE trabalha com esse estudante, trabalha a orientação, trabalha os comandos, só ele e o estudante. Esse estudante começa a perceber como se dá a interação com o outro. Não é? Que ele, em um momento, escuta, no outro momento ele realiza, no outro momento ele dá uma sugestão, e o outro pode ou não acatar. Que o jogo ali tem regras, os ambientes, os contatos, as relações, elas têm regras. Então, a partir desse treino com ele, desse ensino, desse trabalho com ele, a partir dali ele vai se preparando para os outros ambientes da escola, para casa, ele vai conquistando esse entendimento para uma autonomia. Bom, algumas atividades estão aqui que eles também podem trabalhar e a gente trouxe materiais que podem ser trabalhados utilizando as cores, também seguindo orientações, trabalhando a criatividade, sempre com a memória, trabalhando a memória, a percepção, esse tipo de atividade onde ele vai perceber qual é a peça correta desse encaixe, dessa atenção sustentada que ele vai precisar recorrer para completar essa atividade.
Aqui trouxemos apenas poucos jogos, mas exemplos de alguns jogos que você, professor, pode utilizar na sala de recurso e trabalhar diversas habilidades com o seu estudante. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Procure na sua escola se tem esse recurso, esses jogos. Pergunte ao seu gestor sobre a utilização da verba da sala de recurso para a aquisição desses jogos. Aguardo no nosso próximo momento. Até lá!